Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre dívidas. Isso mesmo. Hoje, 76% de brasileiros estão endividados. Sim. Ou por cartão de crédito ou por alguma compra que fez e não conseguiu pagar. Enfim, dívidas, dívidas e mais dívidas. Então, sair das dívidas é um pouco difícil se você não se organizar. Se você não tiver uma organização financeira, meu querido, minha querida, você não vai sair das dívidas. Não vai sair mesmo. Eu te falo porque às vezes você ganha um salário mínimo, né? E precisa dar conta de tudo. E como que dá conta de comer, pagar água, pagar luz, pagar internet, se tiver, pagar aluguel? Me explica aqui como que dá conta. Não dá, hoje o salário mínimo tá muito baixo, né? Hoje você vai no mercado, você gasta de 400 a 1.000, 2.000 reais no mercado. Eu tô falando, gente, isso sei lá, famílias, no nosso caso aqui, tá? Minha mãe antigamente, né? Nós somos em 5 irmãos, né? Por parte de pai, eu tenho muito mais irmãos. Depois eu conto pra vocês. Se vocês quiserem saber quantos irmãos eu tenho aqui, comenta aqui, que não é pouco. Aqui, quando a gente morava na casa dos meus pais, minha mãe gastava lá os seus 100 reais e dava pra nós 5, né? Nós 7, né? Contando com meu pai e com a minha mãe. E a gente ficava de boa, né? Hoje em dia, vai gastar 100 reais no mercado, gente. Você acho que você come um dia, 2 dias no máximo. Para uma família de 7 pessoas, não dá. Então, assim, na minha época, só minha mãe trabalhava, só meu pai trabalhava, né? Então, só ele que sustentava a casa. Minha mãe vendia, né, os produtinhos dela, mas nunca dava o valor, né? Um valor, assim, de salário, não. Ela vendia, na época, Avon, Abelha Rainha, essas coisas assim, sabe? Demilos também, acho que ela vendia. Ela vendia umas revistas aí. Se você nem sabe o que que é isso, existia, assim. Antigamente as pessoas gostavam de comprar produtos pela revista, né? Então as pessoas iam lá e escolhiam o seu produtinho, igual a Abelha Rainha. Não sei se vocês, se alguém é dessa época, se você for, comenta aqui. Eu já comprei alguma coisa na Abelha Rainha. Era uma revista que vendia alguns cosméticos, né? Vendia mel, ixi, vendia muita coisa. Tinha até uns creme bom lá, hein? Olha, te falo, umas coisas boas. Então minha mãe vendia essas coisas, né? Às vezes pegava umas calcinhas pra vender, assim, porque era uma pessoa ia na porta, né? Levava um saco lá, bem grande, eu lembro na época, de roupa íntima, e aí ela vendia pelo bairro, né? Tomava calote, mas vendia. Então, assim, naquela época era muito mais fácil assim, né? Dava pra se viver, né? Não tinha tanta coisa igual hoje, né? Mas hoje, um salário mínimo pra você gastar 100 reais no mercado não dá. Você paga no mínimo uma compra mais básica, uns 300 reais. Gente, eu falo isso porque hoje é eu, meu esposo e minha filha, né? Eu não sou de ficar comprando besteira no mercado, a gente não gosta, a gente opta por não ficar muito comendo besteira. Mas a gente gasta, nossa compra é em torno de uns 400 a 500 reais. Eu acho um absurdo, né? Você pagar tudo isso e não comprar quase nada. Porque, ó, na nossa compra a gente não compra besteira, só compra o básico. Literalmente, porque hoje você vai no mercado, você compra um café. O café tá 35 reais, 40 reais. Onde já se viu? Quanto que tá o café aí na sua cidade? Me conta aqui. Depois eu vou no mercado e eu vou fazer um vídeo pra vocês dos preços aqui. Como tá tudo caro, como que a inflação tá lá em cima e o salário tá lá embaixo, né? Poderia subir, né? Poderia acompanhar, né? No mínimo, né? Pesquisadores aí, especialistas falam que no mínimo o salário mínimo tinha que ser de 3 a 5 mil reais para dar conta de pagar um aluguel de 1.000 reais até 1.000 reais, né? Pagar comida, pagar energia, pagar água. Por que que muitas pessoas não conseguem, né? Por que que muitas pessoas têm dívidas? Porque fica tentando, uma hora cobre um buraco aqui, outra hora cobre outro buraco ali e vive com dívida, né? Hoje, a maioria da população tem dívida. Então,
não adianta, né? Não adianta eu vir aqui falar, não adianta outra pessoa falar, não vai mudar, né? Se os nossos governantes, né, não tomar uma posição, né, não tomar um start na mente, né? Se eles não ver que se eles dessem uma parada de roubar o povo e aumentasse, né, criasse mais renda, aumentasse salário. Agora eles estão aí, né, com a questão da escala, né? Gente, quantas pessoas vão perder o trabalho? Eu sou a favor? Sim, eu sou a favor da escala, né? A escala é 3 por 5? Eu nem lembro mais quanto que é a escala, mas eu sou a favor da proposta nova da escala. Porém, eu sou a favor do salário permanecer ou aumentar, né? Fazer revezamento, não sei. Esse daqui é assunto para outro vídeo, não vou falar disso agora com vocês. Mas, como que está tudo caro e o salário não aumenta? Isso que eu não entendo, né? E aí eles estão cada vez mais dando desculpas, né? Mas eles têm auxílio terno, eles têm auxílio gasolina, eles têm auxílio casa, eles têm auxílio restaurante. Por que não tira esses auxílios e começa a investir no salário do povo? Eu tenho certeza que isso mudaria, né? E muito, mudaria e muito, né? As rendas das famílias, né? O quanto que eles não gastam por ano, né? E tudo isso sai do nosso bolso. Sim, sai do meu bolso, sai do seu bolso também. Então, hoje, né, o Brasil ele vive cheio de dívidas, porque assim, tem pessoas que realmente ganham salário mínimo e não conseguem viver. Então, uma hora tampa um buraco daqui, outra hora tampa um buraco dali, mas também tem aquelas pessoas que têm prazer de gastar, que gosta de gastar e aí se endivida, né? E aí fica acumulando dívida. Tem gente que não consegue dormir com as dívidas. Gente, eu juro, quando eu tinha dívidas, eu não conseguia. Eu ficava desesperada, pensando, como que eu vou pagar isso? Como que vai ser a minha vida com essas dívidas? Hoje eu tenho uma dívida alta, tá? Hoje a gente comprou um apartamento, né, recentemente. A gente já pegou a chave, a gente tá no processo de reforma, né? A gente vai, depois eu vou compartilhar aqui com vocês, mas a gente se organizou para isso, né? Fazer uma dívida alta desse jeito não é brincadeira não, tá? Então, assim, às vezes se você não se organiza, você vai fazer uma dívida alta e vai virar uma bola de neve. Por quê? No nosso caso, tá? Tô dando explicando o que aconteceu. A gente, na época que a gente comprou, a gente deu só um valor simbólico de entrada e parcelamos a entrada, né? Porque a gente decidiu comprar. E aí, juntou parcela da entrada, que era alta, com financiamento. E aí, quando entregou o apartamento, ficou 3 coisas. Porque ficou parcela da entrada, financiamento e condomínio, fora as outras coisas que teria de pagar, né? Então, assim, se você não tá preparado, é uma bomba que vem em cima de você, né? É uma bomba que você vai ter que administrar. E aí, se você não der conta, vai ser o quê? Dívida. E corre risco até de você perder, né? Seu apartamento ou casa, o que você tiver investido, né? Hoje em dia também carro, eu fico assim, pensando, né? A pessoa, ela tem coragem de comprar um carro caríssimo, mas ela não pensa no futuro dela, de planejar, se organizar para quitar as dívidas. Então, assim, fica um vício sem fim fazer dívida, 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 dívida. Eu acho que deve ser algum distúrbio que a pessoa tem, só pode, né? Existe sim as pessoas que fazem as dívidas porque saiu do trabalho, né? Ou tá passando por alguma dificuldade realmente financeira. Mas existe pessoas que têm prazer de fazer dívida. Sério, tem prazer, eu conheço. Prazer. Se não tiver uma dívida para ter, não é a pessoa. Então, assim, no mundo que nós estamos hoje, no momento atual que nós estamos hoje, seria melhor você parar, respirar, organizar suas dívidas, né? Organizar a sua vida financeira, principalmente, porque senão o seu fim vai ser ficar pagando boleto,
caríssimo, não vai pagar nunca um boleto para sua própria aposentadoria, ficar dependendo do INSS, vai, ó, vocês estão vendo, né, esses assuntos que estão acontecendo aí com o INSS, né, hoje um CLT paga para as pessoas que estão sendo lesadas, né, hoje você que trabalha CLT, você está pagando para quem está recebendo, né, o aposentado e o pensionista que está recebendo. E quem que vai pagar pela sua aposentadoria? Se hoje ninguém mais quer trabalhar com CLT, né? O CLT tá muito difícil. Eu não tô aqui jogando CLT não, tá, gente? Mas eu tô falando, cada vez mais as pessoas estão virando autônomos, né? Porque tá compensando, né, virar autônomo. Porque você tem muito mais tempo livre, você pode trabalhar em mais, né, trabalhos, né, prestar mais serviços, e você não tem uma pessoa para ficar te dando ordem, você mesmo que tem que se dar ordem. Nem mais, para acontecer isso, você também tem que se organizar, porque você não vai largar o trabalho do dia para noite e aí vai pagar suas contas como? Vai entrar lá na lista negra da pesquisa, né, de dívidas. Então, te aconselho, organiza a sua vida, né, e pare de gastar à toa. Começa a fechar os ralos e abrir a torneira, né? Quem falou isso em um vídeo foi o Primo Pobre, né? E aquilo entrou muito na minha cabeça, né? Feche os ralos e abra as torneiras, né? E é verdade, você tem que começar a gerar uma renda para você extra de alguma forma, né? Se você só depende do salário mínimo, você não vai conseguir se sustentar não, porque cada vez mais vai tudo aumentar, né? E fora que a gente compra hoje, a gente vai no mercado, a gente compra tipo comidas, né? Não é nem a comida verdadeira, né? A gente compra tipo leite, tipo, sei lá, Danone, é tudo tipo, né? Não é verdadeiramente o próprio produto que está sendo vendido, né? Eu vi um vídeo esses dias que a moça estava postando que ela estava explicando o que era batata, né? E o que vendia como batata. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada de verdade. O que tanto de produto que eles põem nos alimentos, né? Pra tentar vender pelo mesmo preço e você fica aí, né? Comendo besteira, se endividando à toa, né? Principalmente pelos iFoods da vida. Não tô falando mal do iFood, tá? Pelos fast foods da vida. Né? Você fica aí gastando dinheiro com os fast foods da vida, né? Um dinheiro que você não tem. Eu falo isso porque já aconteceu, né? Comigo e com meu esposo. A gente já chegou a gastar por mês uns 300, 400 reais. E quando a gente foi olhar a fatura, que tava esse valor, e a gente foi ver que era só por besteira, por preguiça de cozinhar. Eu falei, não, isso não pode acontecer não. E com esses 300 reais a gente podia estar fazendo o quê? Então, assim, quando você começa a se organizar, a sua mente já é essa, né? É igual agora que a gente tá planejando a reforma do apartamento, né? Começando a reforma do apartamento. Olha, se eu sair, se eu gastar tanto, quanto de piso que pode ser na minha casa? E, gente, você tem que pensar isso assim, porque você está planejando seu futuro, né? Não adianta a gente ficar fazendo de bonitinho, querendo sair com todos os amigos, querendo ficar mostrando que tá tudo bem, sendo que não tá. Você tem que acordar, você tem que viver na realidade que você tá hoje, né? Se você não tá podendo gastar, você não tem que gastar. E ponto final. Se você não tá podendo gastar, não gasta. Se você não tá podendo sair, não saia. Você não vai ser o ET se você falar um não para os seus amigos. Às vezes é necessário você falar um não. Às vezes é necessário você voltar um degrau para você conseguir avançar. Porque se você não fazer isso, o seu nome vai continuar lá na lista dos endividados. Você vai continuar com esse título e nunca vai se organizar financeiramente. Então, eu estou aqui hoje, né, falando esse desabafo com vocês, né, de quantas pessoas estão passando por isso, né? Se você deseja mudar sua mentalidade, comenta aqui, eu vou mudar, né? Comece hoje. Escreva e comece. Hoje você está assistindo esse vídeo? Comece hoje.
Porque nunca é tarde. Nunca é tarde para você entender que a vida não é só pagar boletos, né? Você pode desfrutar de uma vida melhor, né? Sim, com certeza. Fechando os ralos e abrindo as torneiras, né? Parando de gastar, trabalhando um pouco mais para você ter um futuro melhor, né? Então, pessoal, eu quero agradecer você que ficou até o final, me ouviu um pouco e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!